Estamos de volta para o nosso segundo bloco. E para você que está chegando agora em casa, diante da sua TV, hoje estamos aqui no nosso programa, na presença de duas grandes educadoras, Maria Eulália Júlio, Maria da Glória Ferreira, para discutirmos um assunto que, mesmo dentro das escolas, e é um assunto que envolve o meio acadêmico, ainda traz algumas dúvidas. E este mês é um mês em que se encerram as inscrições para o Enem, é o Exame Nacional do Ensino Médio, e o assunto envolve, o nosso tema hoje envolve essas questões voltadas para o meio acadêmico, para o meio educativo, e vamos discutir. Hoje, nós três aqui, eu mais como ouvinte. Eu quero ouvir a opinião de vocês, a colocação de vocês a respeito desse assunto. Vamos, então, ao nosso tema de hoje. Sistema de cotas, medida transitória ou solução definitiva? Esse é o tema que eu vou jogar para vocês agora discutirem e comentarem. É uma lei federal. Então, a gente está falando de um âmbito amplo, abrangente, porque ela não, esse sistema, essa situação, ela não abrange apenas um estado, apenas um município, mas é uma lei federal, é para todo o nosso país. Então, ela traz, sim, algumas dúvidas. Esse tema é um tema que mexe muito com as pessoas, mexe muito com os alunos que estão nesse processo todo agora de vestibular, pleiteando a entrada numa universidade. E eu queria muito informar as pessoas, informar você em casa sobre esse assunto e esclarecer, né, trazer luz a essas dúvidas todas. Por isso eu as convidei para estarem comigo aqui hoje. E antes de lançarmos algumas questões sobre o assunto, vamos primeiro conhecer alguns conceitos, algumas definições sobre esse tema. Lei de cotas. Segundo a Lei 12.711/2012, alunos que estudaram todo o ensino médio em escolas públicas terão direito a 1/4, ou seja, 25% das vagas em todas as universidades e institutos federais. Metade delas será reservada para estudantes com renda mensal familiar de até 1,5 salário mínimo. Critérios raciais, índios, negros, também serão levados em consideração. Também chamada de ação afirmativa, é uma forma de reservar vagas para determinados grupos. O sistema de cotas foi criado para dar acesso a negros, índios, deficientes, estudantes de escola pública e de baixa renda em universidades, concursos públicos e mercado de trabalho. A política de cotas nas universidades é o melhor exemplo desse sistema no Brasil. As medidas de cotas raciais e cotas sociais, implantadas pelo governo, ajudam no acesso de certos grupos na concorrência com o resto da população. É um caminho visto por alguns como a redução da exclusão e visto por outros como uma segunda forma de discriminação. Bem, como podemos observar agora, o sistema de cotas no Brasil é bem abrangente, né, como a gente já havia colocado antes. Tem um aspecto social, tem um aspecto racial, envolvidos nesse processo todo, e atinge as universidades, os concursos públicos, o mercado de trabalho como um todo. Então, isso vai longe, dentro do âmbito nacional. Inclusive, né, eu queria comentar e lembrá-las, ou até saber se vocês têm essa informação, que foi publicado na mídia recentemente, que o Senado aprovou, nessa terça-feira, agora, uma medida, uma lei que está para ser sancionada ainda pela Dilma, pela nossa presidente, que estabelece 20% de cotas para negros em concursos públicos
E isso está gerando uma certa... não polêmica, né? Porque tem coisas que às vezes a gente aborda como polêmica, mas não como polêmica, como questionamento se isso realmente deve ir adiante ou não. Então, é mais um dado para a nossa discussão de hoje. E aí eu quero saber a opinião de vocês. Glorinha, qual o princípio da criação do sistema de cotas? Gostaria que você nos colocasse, nos dissesse alguma coisa sobre isso. Ela foi criada com qual objetivo prioritário? Muito bem, Beto. O sistema de cotas, ele segue um princípio, né, de se diminuir, né, a distância que garante o acesso de todos aos cursos superiores. Então, muito bem. É uma medida, né, medida que a gente chama de medida afirmativa. Isso não é uma novidade do governo, né, da presidente Dilma, mas do governo anterior ao governo da presidente Dilma, que sempre demonstrou, né, assim, como meta, como objetivo, cuidar, digamos assim, né, da população menos, né, das pessoas menos favorecidas, tanto no âmbito social quanto no âmbito econômico. Então, né, é uma medida que, como você fez a pergunta, e eu já até me anteciparia aqui na resposta, eu acredito que seja uma medida transitória, que tenha sido algo criado para ter, né, uma existência não muito longa, porque à medida em que medidas são implantadas, onde você, né, vai contribuindo para que isso aconteça de verdade, desmistificando, digamos assim, né, ajudando na conscientização, né, de que essa medida não está tirando vaga de ninguém, mas está, né, digamos assim, compensando, né, a uma parte da população brasileira, que eu acredito que a gente vai discutir isso daqui a pouco, daqui a alguns minutos, né? Veja, que ela não seja algo para sempre, que ela tenha uma vida enquanto ela se fizer necessária. É uma medida afirmativa, portanto, mas que vem, né, atender às expectativas e aos objetivos do governo brasileiro. Obrigado, Glorinha. Eulália, eu percebo que o aspecto racial é o mais questionado e o mais combatido no meio, tanto no meio acadêmico, entre os alunos, quanto na população em geral. Você, como professora de história, como conhecedora das ciências sociais, da sociologia, faz para a gente um panorama histórico que nos justifique por que esse aspecto racial é o mais questionado e combatido entre todas as pessoas. Então, Beto, Glorinha já falou muito bem, dizendo que é para sanar realmente essa diferença, essa distância entre a classe mais privilegiada, menos privilegiada, mas falar em cota é mexer com muitos interesses, é mexer com a meritocracia, falar em meritocracia, é falar em uma ferida, uma mazela da sociedade. Nós ficamos, né, o negro, a população negra, mais de 500 anos de história, com os serviços, com os empregos menos privilegiado, com uma educação, também a escolarização menos privilegiada. Então, a cota foi um instrumento que oportunizou o negro a ascensão social, um pouco de ascensão social, e de minimizar essa diferença, né, entre
a escolarização do branco e a escolarização do negro. E a gente vê que não foi fácil, não é fácil. 500 anos de história não vai ser sanada. Nós temos aí 14 anos de lei, né, da lei de cotas, que foi em 2010, né, e é transitória, sim. Eu acredito que seja transitória, sim, mas transitória que vai demorar um pouco ou vai demorar bastante para fechar essas feridas, cicatrizar essas mazelas, porque nós vemos na sociedade atual que quem tem menos uma educação menos privilegiada, como já falei, a questão da moradia, a questão além da qualificação profissional, da renda familiar, também muito baixa. Então, há um caminho muito longo a ser percorrido ainda, Beto. Então, Eulália, você acredita que essa ferida esteja ligada à escravidão? A escravidão, realmente. Há 500 anos de escravidão, você sabe, 500 anos de escravidão não foi fácil, tá? Porque, embora tenha proclamado a Lei Áurea, né, a libertação dos escravos, será que a população negra realmente, essa abolição foi realmente definitiva com a população negra? Não, ainda tem muito a questionar. É polêmico, sim, você falou que não, mas é polêmico. Por quê? Porque a gente vê aí, principalmente em bancos, você vê uma pessoa, né, negra, da etnia negra, uma pessoa branca, estudando em escola pública. Quem tem mais oportunidade de entrar no emprego é realmente a pessoa branca. E o negro fica relegado ao segundo plano. A oportunidade é muito menor. Sim, e oportunamente a nossa discussão no último dia 13 de maio, que comemoramos aí a abolição da escravatura, oportunamente, coincidentemente, o nosso programa está sendo veiculado nesse período, sendo gravado agora. E o que você me diz do índio? Olha, Beto, eu acho que o governo tem que oportunizar todas as classes, tá? Todas as etnias, tanto o negro, como as mulheres, como os índios, sem pertencimento racial, sem levar em conta o pertencimento racial. Todos têm que ser inseridos na sociedade, tá? E todos têm que ter a mesma oportunidade. Direito tem que ser para todos. Na educação tem que ser para todos. A oportunidade tem que ser para todos. Tá? Quando a gente fala nesses 500 anos, né, de escravidão, que ainda não aboliu definitivamente, né, como já falei para você, quando a gente fala nisso aí, a gente vê que é perverso até hoje. Quando se entra no colégio com cotas, como aconteceu na USP, uma menina que entrou na USP em medicina, ela foi amarrada, ela foi criticada, tá? Exatamente por causa das cotas. Ainda é muito perverso. Uma colega da minha filha, na UERJ, loira, dos olhos azuis, ela foi tão criticada por entrar por cota que ela acabou desistindo de estudar. Quer dizer, ainda tem que esclarecer a sociedade, é um fator de esclarecimento, tem que esclarecer realmente, porque a sociedade silencia diante do racismo. Até 1982, me parece, não existia no dicionário racismo. Por quê? Porque se dizia que a gente vivia numa democracia racial. Então,
Nós já vamos entrar numa outra questão aqui. Você já pode até se colocar com relação a isso, porque a outra pergunta que eu ia fazer, que eu pretendo fazer, tanto para você, isso eu quero saber a opinião de Glorinha também. Você acredita que no Brasil exista democracia racial? Bem, Beto, a tão propalada, né, democracia racial, como eu acabei de falar, ela foi muito veiculada no Brasil. Existe democracia racial, não precisa falar em racismo, mas, na verdade, 70% das pessoas, né, na sociedade brasileira está na linha da pobreza ou abaixo da linha da pobreza. E desses 70%, com certeza, a maioria é afrodescendente. Então, enquanto não combater efetivamente a desigualdade, não existe democracia, porque a democracia é completa quando a cidadania é completa. E como ter cidadania se não existe igualdade social? Muito Então, bom, muito bom, democracia. Eulália. Muito bom. Glorinha, agora você nos dê a sua opinião sobre essa questão democracia racial. Isso existe no nosso país? Só aqui, né? Eu acredito, Beto, que nem necessidade, né, de complementar nada além do que a Eulália colocou. Eu diria o seguinte, que no Brasil não há essa democracia racial. Sabe por quê? A democracia ela é construída aos poucos. Ela nunca está pronta. Ela é construída no dia a dia. Ela é construída, né, com as nossas atitudes, com a nossa maneira de pensar, com a nossa maneira de agir, sobretudo. E num país, né, que, segundo os dados estatísticos, nós temos uma população, na sua grande maioria, formada por afrodescendentes. 50,7% da população. Vejam, né? 50,7% da população brasileira formada por afrodescendentes. E basta a gente olhar ao nosso redor, Beto, e os telespectadores, né? Onde estão essas pessoas nas funções com as quais nós convivemos no nosso dia a dia? Onde estão essas pessoas? Eulália colocou aqui a questão, né, da quantidade de pessoas, né, que são menos favorecidas financeiramente, economicamente, né? Então, veja, e olha que se nós fizermos um cruzamento, né, de dados aí, nós vamos encontrar que nesse alto percentual, nós vamos encontrar, né, as mesmas pessoas que são pobres e que são afrodescendentes. Então, nós não temos no Brasil, respondendo ao seu questionamento, e eu acredito, né, que também, atendendo, né, aos questionamentos dos nossos telespectadores, nós não temos no Brasil uma democracia racial. Que, aliás, Beto, também nós não queremos uma guerra entre brancos e negros. Nós não queremos. O que nós queremos realmente, que todos nós precisamos, né, lutar para a gente ter, é oportunidade para todos, que é um princípio, né, da democracia. Então, nós não queremos também aqui uma dicotomia. Agora é a vez dos negros, agora é a vez dos brancos. Não é isso que a gente quer. No que nós queremos, na verdade, Beto, é que haja oportunidade para todos nesse imenso Brasilzão nosso. Até... Pode falar, Eulália. Completando o que Glória falou, esses 50,7% da população, ela tem que ser inserida
Porque se ela não for inserida, a desigualdade vai mostrar aí que nós não temos realmente democracia racial no Brasil. Tá? E nós não estamos falando em justiça para um, injustiça para outro. Nós queremos todos iguais, oportunidades iguais, que é o princípio da democracia. Todos são iguais perante a lei. E para que todos sejam realmente iguais perante a lei, precisa lutar, precisa formar verdadeiros cidadãos capazes de criticar, capazes de lutar pelo seu direito. É o que o negro está fazendo. O índio, como você me falou também, nós temos uma série de preconceitos e de discriminação no Brasil que as pessoas precisam ser inseridas, não só negro como índio, mas nós temos no Brasil... Até porque dizer sobre brancos e negros ou índios no Brasil, não é verdade? Nós não podemos delimitar ou dar cortes a essa questão racial no Brasil, porque nós somos formados por uma grande miscigenação. Então, nós estamos encerrando o segundo bloco mexendo na ferida. Mexendo na ferida. Não é verdade? Como eu havia dito no início, que talvez não existisse polêmica no assunto em questão, que seria o sistema de cotas, mas esse não é apenas um assunto polêmico, é um assunto que faz parte do nosso dia a dia e que a gente precisa mexer, sim. Nós vamos agora para mais um intervalo, encerrando o segundo bloco, e voltamos aí no terceiro bloco para terminarmos aí de discutir e concluirmos o nosso questionamento. A gente vai para os comerciais e já volta rapidinho.